Vou conseguir. Sabe aquela pá? O pá. Quando a gente começa a voar, a gente acha que as taxas são o mais importante e que se eu achar as minhas taxas, tudo vai mudar e eu vou começar a pilotar perfeitamente. O mais importante para ser um piloto que sabe o que está fazendo é você saber o que você está fazendo. Então, saber o que o controle faz, saber o que os comandos fazem. Digamos aí que você está rodando a taxa X, tá? X, Y, Z lá é a sua taxa e outro piloto está rodando aquela mesma taxa. Se o drone for diferente, aquela taxa já vai responder diferente. Se o drone é o mesmo, mas os speeds são diferentes, a taxa já vai responder diferente. Se o seu rádio está com uma configuração diferente aqui nos parafusos, as suas taxas já vão responder diferente. Tudo isso cria o que se chama dentro do FPV de stick feel, que é a sensação que você tem ao mexer os sticks. Feel é sentir, stick é o stick, os bastõezinhos, sei lá. Tem outras coisas dentro do comando dos sticks que são importantes, que é, no drone FPV, quando você dá uma cutucada mais rápida, ele responde diferente de você dar uma devagarzinho subindo. Quando você, aqui no pitch e no roll, a mesma coisa. Se você fizer plau e se você fizer devagarzinho, é diferente. Mais importante do que saber suas taxas, mais importante do que saber o seu pitch, mais importante do que saber de tudo isso, é saber que o comando forte faz uma coisa e o comando lento faz outra coisa. Imagina um pipa, você está soltando um pipa, você dá uma desbicada com força, aquela força que você coloca na linha, a linha responde, certo? O pipa vai responder lá em cima. O drone tem que ficar parecido com isso, tem que ser como se fosse uma linha do seu pipa. Quando você puxa ele com força, plau, ele tem que responder com mais velocidade, com mais agilidade. Com aquela força que você colocou, ele vai responder ali também. Claro que vai depender de como você regulou o seu drone, de como você regulou o seu Betaflight, de como você regulou o seu stick feel, tá? Mas o negócio é, quando você bater com mais força, ele vai rodar com mais força. Se você for mais devagar, ele vai fazer... Ele vai entender que não teve aquele solavanco, sacou? E a mesma coisa para voltar. Pá! O que eu queria falar pra vocês aqui hoje, né? Eu dei toda essa explicação aqui pra falar pra vocês, é que... Vamos lá. Vou dar até um stop. Bom, tudo isso aqui que eu falei até agora, se você absorver e pensar e meditar, já vai te ensinar sobre um monte de coisas sobre como comandar o seu drone. Mas a informação que eu queria trazer aqui para vocês é sobre cortar o comando. Isso foi uma das coisas que eu meio que aprendi há pouco tempo e que faz muita diferença. Quando você não corta o comando do drone, do controle, ele acredita que você está continuando aquele comando, mas de maneira mais leve, de alguma maneira, depende de onde está o seu stick. Quando você para o controle, quando você para o comando, ele entende que assim, tá, beleza, ele quer manter esse estado aqui. E aí os PIDs vão fazer de tudo para manter aquele estado do drone, para manter ele ali. Galera, Gustavo do Futuro aqui. O que eu quero dizer é que o que eu falo de cortar o comando é voltar para o meio. É quando você volta o comando para o meio, tipo, quando você zera o comando de pitch. Então, se você está dando um pitch para frente, quando você volta o comando para o meio, você zerou o comando, certo? Você falou, voltei para o meio, voltei para o final. Eu não quero mais, eu quero que ele fique aqui, ó, onde eu deixei. Então, se você vai voltando aos pouquinhos, você vai falando pro drone, vem voltando junto comigo. Se você tá lá na frente e você volta direto, o que acontece? Ele fala, beleza, trava ali. Trava daquele jeito que tá, trava com o pitch pra frente. Não dá tempo do drone retornar, entendeu? Dele retornando pro lugar. Você trava, você corta. É tipo cortar mesmo, de forma fluke. Entende? Tipo, cortar um fluxo. O negócio é intenção, o drone ele entende a sua intenção. Acho que isso aqui que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, você precisa ter intenção na sua parada. Ter intenção no seu movimento. O drone ele consegue entender, né, isso que o Betaflight faz, o que a programação dele faz ali, com todo aquele comando que você comanda lá dentro, além das suas taxas, os speeds, etc. É para que ele entenda a sua intenção. Quando você dá a intenção de parar, o drone sabe que você colocou a intenção de parar. E aí ele vai parar o movimento. A mesma coisa, por exemplo, no throttle. Se você subir o throttle, plum, quando você corta o throttle, ele entende a sua intenção. Ele fala, ele quer manter esse movimento descendente, não continuar indo para frente só um pouquinho. Se você quer mandar um dive e você quer descer reto no prédio, você precisa cortar, você precisa dar intenção pro drone de que você quer cortar. De que você quer subir, mas você quer descer reto. Cortei, ó, eu vou descer reto na casa, ó, flum.
Se eu não corto, o que acontece? Se eu não corto, ele continua descendo um pouquinho pra frente. Assim, ó, ele foi embora. Mesmo eu cortando, se eu subo um pouco, ele continua indo pra frente. Se eu não corto direto, ele vai querer manter. Porque não teve a intenção de subir e cortar tudo, total. Essa é uma diferença que vai dar de um jogo de carro, por exemplo, que só tem um comando vira. É claro que, sei lá, eu tô falando de jogo de celular, né? Eu não tenho console há muito tempo, eu não sei como que é essa sensibilidade no console hoje em dia. Mas pra mim essa é uma das complexidades do drone e essa é uma das complexidades que na hora que você entender vai facilitar. Se você quer cortar o movimento, você precisa avisar pra ele que você quer cortar o movimento. Precisa intencionar o corte do movimento. Ele vai entender a intenção do corte do movimento. Tem que ficar fazendo aqueles barulhinhos no controle, sabe? Tem que fazer tac, tac. Assiste a galera jogando, ó. Assiste a galera voando. Pega vídeo da galera que tem o vídeo dos sticks, o vídeo do controle, e vê a galera voando. Normalmente a galera vai estar voando, a galera não tá tipo. Tem um massagear dos sticks, mas tem um movimento, tem um clac, clac, tac, tac no controle. Esse tac é quando você está voltando. Por isso que é tão difícil você simular com só o touch do celular. Porque como eu falei, galera, quando você volta para o meio, você tem uma sensação tátil no rádio, tá? Para quem só joga só simula com o celular, ainda não tem o drone, não tem o rádio, essa é a grande diferença. Quando você volta para o centro do controle, sempre que você volta para o centro, você tem uma sensação tátil no seu dedo de que voltou, ele trava no meio, o meio tem uma travinha, sacou? Menos no throttle, menos no acelerador. Mas no yaw, né, que é aquele que está junto do acelerador no meio, você sente, e entre o pitch e o roll também você sente, tipo, no meio, uma travinha, um durinho, assim, um encaixe, ele volta a encaixar. Então você tem tanto o barulho do plec que bate no final do curso, mas você sente na sua mão como se fosse um vibra, só que não é um vibra, é um encaixe no centro dos sticks. Se você simula no celular. Porque é difícil você saber onde é o meio, onde é o voltei, travei o comando, falei pro drone que é aqui que eu quero ficar, daqui eu quero voltar, daqui eu quero ir pro outro lado agora. Quando você faz isso, ele entende que você quer travar, entende? Se você tá indo e você solta e trava, ele entende que você quer travar. É assim que você vai conseguir fazer um reverse, sabe? Tipo, vai e volta. O drone entende as suas intenções, só que cada um tem uma forma diferente de expressar as intenções. Tem gente que expressa as intenções de uma maneira mais tímida, tem gente que expressa as intenções de uma maneira mais enérgica, impulsiva, etc. E isso com certeza está sendo transmitido para o controle, né? Uma pessoa mais ansiosa mexe o controle tipo, com mais ansiedade, uma pessoa mais calma mexe com mais calma. Uma pessoa que tem menos atitude precisa de mais sensibilidade na intenção ali. Uma pessoa com menos atitude na vida, no geral, assim, vai refletir pro drone com menos atitude. Ela precisa de, sei lá, mais atitude no controle, para que o drone responda a ela com mais clareza. Para entender isso, você precisa ter entendimento das emoções, das suas próprias emoções e do drone, né? Se você precisa desse tipo de auxílio, você sente que, pô, beleza, eu sei regular o drone, mas eu não sei entender muito bem as emoções, ou eu não tenho tempo nem de entender o drone, eu tô começando agora e tudo mais, eu quero um auxílio para conseguir deixar o drone afinado desse jeito, com as minhas emoções, com as minhas intenções, dá um toque pra mim, porque esse é o meu trampo, eu sou novato no drone, mas eu já não sou nada novato, eu sou bom há muito tempo já em emoções, em entender intenções, em entender atitudes, essas coisas nas pessoas, né? Eu trabalho com isso. E eu tô trazendo isso pro drone, eu tô trazendo como regular essas emoções, como regular as intenções e deixar o drone afinado com cada pessoa, comigo, como que é deixar o drone em simbiose comigo. Se você precisa desse auxílio, eu tenho tanto a mentoria como eu tenho os atendimentos pessoais também, assim, um atendimento como se fosse um atendimento terapêutico para entender as suas emoções e aí a gente poder não só te ajudar e te regular com a vida, mas aí com isso eu consigo te ajudar a te regular seu drone também. É como se você ganhasse duas coisas aí, né? Matasse dois coelhos veganos com uma cajadada só, como eu costumo dizer. Então, é só dar um toque pra mim, manda mensagem, entra no meu site, tem meu site aí embaixo. Essa sessão individual não necessariamente eu tenho ela lá, mas dá uma olhada na mentoria, dá uma olhada nas coisas que eu tenho lá, vê meu Instagram, vê o Poder Inato aí. E de repente a gente pode trocar ideia, ver se você curte meu trampo, se você se afina com as minhas coisas. E é isso, tá ligado? E partiu, deixa eu voar aqui um pouquinho mais. Falou?
Um abraço, galera. Será que dá pra entrar? Ah, moleque, dá. Demais. Ah. Nossa, mano, ainda não tive a oportunidade de seguir um carro assim. Só de zoeira na rua, né? Se eu mexo a cabeça assim sem goggle, imagina com goggle. Aí galera, valeu. Dois, três.